Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História pelo Uniceub. Vamos para mais um vídeo da extensão do curso Anvisa e Evidências Históricas da Regulamentação. Vamos para o próximo slide. Como vocês estão vendo, o Decreto 4.294, 6 de julho de 1921. Artigo 1, eu fiz um resumo das leis aqui. Artigo 1. Vender, expor à venda ou ministrar substâncias venenosas sem legítima autorização e sem as formalidades prescritas nos regulamentos sanitários. Parágrafo único. Se a substância venenosa tiver qualidade entorpecente, como o ópio e seus derivados, cocaína e seus derivados. Artigo 2. Apresenta-se publicamente em estado de embriaguez que cause escândalo, desordem ou ponha em risco a segurança própria ou alheia. Artigo 3. Embriagar-se por hábito, de tal modo que por atos inequívocos se torne nocivo ou perigoso a si próprio, a outrem ou à ordem pública. Pena, internação de 3 a 1 ano, internação de 3 meses a 1 ano em estabelecimento correcional adequado. Artigo 4. Fornecer a qualquer pessoa em lugar frequentado pelo público bebida ou substância inebriante com o fim de embriagá-la, ou a que estiver já embriagada. Parágrafo único. Se o infrator for o dono da casa comercial de que provier a bebida ou substância inebriante, pena a estabelecida anteriormente acrescida a interdição ao comércio de bebida ou substância inebriante por 1 a 6 meses. Artigo 5º. Será punido com multa de 100 a 500 cruzeiros, o dinheiro da época, ou o dobro da última que lhe houver sido imposta, o dono da casa que, fazendo comércio de bebida ou substância inebriante, a fornecer ao público, fora das horas fixadas nas posturas municipais, ou consentir que a qualquer hora seja alguma bebida ou substância inebriante fornecida à pessoa menor de 21 anos, ainda que destinado ao consumo de outrem. Artigo 6. O Poder Executivo criará ao Distrito Federal um estabelecimento especial com tratamento médico e regime de trabalho, tendo 2 seções, uma de internados judiciários e outra de internados voluntários. Aí o parágrafo 1 aqui, da seção judiciária farão parte: a. Os condenados na conformidade do artigo 3, que é ficar bêbado, embriagado habitualmente. B. Os impronunciados ou absolvidos em virtude de dirimente ao artigo 27, parágrafo 4º do Código Penal, com fundamento em moléstia mental, resultado do abuso de bebida ou substância inebriante ou entorpecente das mencionadas no artigo 1, parágrafo único desta lei. Parágrafo 2º, da outra seção farão parte: a. Os intoxicados pelo álcool ou por substância venenosa que tiver qualidade entorpecente das mencionadas no artigo 1, parágrafo único desta lei, que se apresentarem em juízo solicitando a admissão, comprovando a necessidade de um tratamento adequado, e os que, a requerimento da pessoa da família, forem considerados nas mesmas condições, sendo evidente a urgência da internação. Aí, por quê? Para evitar a prática de atos criminosos ou a completa perdição moral. Parágrafo 3º. O processo para a internação na segunda sessão com base em exame médico correrá perante o juiz órfãos, um rito sumário, e poderá ser promovido pelo curador de órfãos, com ou sem provocação por parte da polícia, dando o juiz curador a lide para defender os direitos do mesmo interditando. Próximo slide. Agora, no Decreto 14.969, de 3 de setembro de 1921. Aprova o regulamento para a entrada no país das substâncias tóxicas, penalidades impostas aos contraventores e sanatório para toxicomanos. O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização contida no artigo 10 do Decreto Legislativo 4.294, 6 de junho
do corrente ano, resolve aprovar o regulamento que a este acompanha, assinando pelo ministro do Estado de Justiça e Negócios Interiores para a entrada no país das substâncias tóxicas, penalidades impostas aos contraventores e sanatório para toxicomanos. Aí a situação dela é que ela é revogado pelo decreto número 11 de 1991. Regulamento. A que se refere o decreto número 4.294, 6 de junho de 91, capítulo 1, da importação, venda ou fornecimento de substâncias venenosas. Artigo 1. As substâncias venenosas ou entorpecentes, analgésicas, como o ópio e seus derivados, a cocaína e seus congêneres, não poderão ser despachadas pelas alfândegas, nem terão saída quando vierem como amostras pelo correio, sem licença prévia do Departamento Nacional de Saúde Pública por intermédio da Inspetoria de Fiscalização do Exercício da Medicina, Farmácia, Arte Dentária e Obstetria. Artigo 6. Os farmacêuticos não poderão vender nem ministrar as substâncias referidas no artigo 1 sem prescrição de médico ou de cirurgião dentista nos termos do regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública, ficando os infratores incursos na multa de 500 a 2.000 e o dobro nas reincidências sem prejuízo da pena criminal devida. Parágrafo único. Haverá nas farmácias, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 166, o citado regulamento, um livro especial em que serão especificadas com clareza todas as circunstâncias relativas à importação ou compra e destino de tais substâncias, incluindo o nome e a residência do vendedor e do comprador. Artigo 7. Para o efeito da aplicação e cobrança das multas estabelecidas nos artigos precedentes, considera-se reincidência a infração repetida dentro do prazo de 1 ano, observando-se as disposições do capítulo 1 e 2, parte 6 do Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública. Artigo 8. Incorrem como autores nas penas estabelecidas no artigo 1 do decreto 4.294, o droguista que vender ao público qualquer das substâncias venenosas ou entorpecentes ali previstas. B. O farmacêutico ou prático que a substitua legitimamente, que vender ou ministrar as ditas substâncias sem observância do disposto do artigo 6 deste regulamento. C. Qualquer outro comerciante que expuser à venda, vender ou ministrar as ditas substâncias. D. O particular que as vender ou ministrar. E. O portador, o entregador ou outro, quando sua participação no tráfico das aludidas substâncias se verifique pelo modo previsto no artigo 18, parágrafo 3 do Código Penal. São cúmplices o portador, o integrador ou outro, quando sua participação no mesmo tráfico se verifique pelo modo previsto no artigo 21, parágrafo 1 do Código Penal. Naquela época, né, gente? Vamos para o próximo slide. Continuando no mesmo decreto, capítulo 2 do Sanatório para Toxicomanos, seção 1, fins, organização e funcionamento. Artigo 9. Fica criado no Distrito Federal, sobre a denominação de Sanatório para Toxicomandos, um estabelecimento para administrar tratamento médico e correcional pelo trabalho aos intoxicados pelo álcool ou substância inebriante ou entorpecente. Parágrafo 1. O sanatório se divide em 2 seções, uma de internados judiciários e outra de internados voluntários. Parágrafo 2. Da seção judiciária farão parte os condenados por embriaguez habitual, na conformidade do artigo 3 do decreto 4.294 de 21. B. Os impronunciados ou absolvidos em virtude de rimente do artigo 27, parágrafo 4 do Código Penal, com fundamento em moléstia mental resultante do abuso de bebida ou substância inebriante ou entorpecente das mencionadas no artigo 1 do citado decreto 4.294, artigo 1 deste regulamento. Parágrafo 3. Da outra seção farão parte os intoxicados pelo álcool e por substância venenosa que
que tiver qualidade entorpecente das mencionadas no parágrafo anterior, que se apresentem em juízo solicitando a admissão, comprovando a necessidade de um tratamento adequado. B. Os que, a requerimento da pessoa da família ou do curador de órfãos, forem consideradas as mesmas condições, sendo evidente urgência da internação para evitar a prática de atos criminosos ou completa perdição moral. 4. Em regulamento especial será determinado o número de funcionários do sanatório, sua categoria, atribuições e vencimentos, bem como o regime médico correcional a ser observado no estabelecimento. 5º, enquanto o sanatório não tiver prédio próprio com as necessárias instalações, a internação dos intoxicados para tratamento médico far-se-á nas colônias de alienados, em seções distintas, segundo sua classificação, observadas as disposições regimentais destes estabelecimentos, podendo ser feita também a internação dos voluntários nos estabelecimentos particulares, desde que observem quanto à fiscalização as leis e regulamentos vigentes. Seção 2 da internação e retirada dos intoxicados. Artigo 10. Transitando em julgado a sentença de condenar o ébrio habitual como tal, seguir-se-á sua internação no sanatório, mediante guia contendo o nome, filiação, naturalidade, idade, cor, profissão, domicílio, sinais físicos e fisionômicos ou outros esclarecimentos que façam certa a identidade do internado e o extrato da sentença de condenação oficiando-se ao juiz de órfãos. Artigo 11. Pela mesma decisão que impronunciar ou absorver, no caso do artigo 9, parágrafo 2, letra B, determinará o juiz que, transitado em julgado, seja o impronunciado ou absolvido, recolhido ao sanatório, à disposição do juiz de órfãos, a quem fará oportunamente a devida comunicação para os efeitos do artigo 12. Próximo slide. Continuando ainda no mesmo decreto, artigo 12. A internação será decretada pelo juiz de órfãos, quando o internando se apresentar em juízo solicitando-a. B. A requerimento da pessoa da família do internando. C. O requerimento do curador de órfãos. Parágrafo 1. No primeiro e segundo casos, intervirá o curador de órfãos para defender o internado, e no terceiro será este defendido por um curador alide nomeado pelo juiz. Parágrafo 2º. Recebendo o pedido, o juiz mandará que, distribuído o autuado, citados os interessados, se proceda a exame de sanidade no internando, para se verificar se é um intoxicado, se tem necessidade de tratamento adequado e, nos casos da letra B, C deste artigo, mais se é urgente a internação para evitar a prática de atos criminosos ou a completa perdição moral. Parágrafo 3º. O exame será feito por especialistas, sendo um por indicação do defensor do internado e outro por nomeação do juiz, no caso da letra A deste artigo, e por 3 nos casos da letra B e C, sendo um por indicação do requerente, outro por parte do defensor do internato, o juiz de órfãos, e outro por nomeação do juiz. Parágrafo 4. O juiz poderá ordenar desde logo, sem recurso, a internação para observação, se os peritos julgarem necessário. 5º. Pela mesma decisão que determinar a internação, e nos casos das letras B e C deste artigo, decretará o juiz a interdição ampla ou limitada, segundo o estado mental do internato. 6. Da decisão que decretar ou não a internação ou interdição, caberá agravo para a segunda Câmara da Corte de Apelação. Ou seja, você pode recorrer uma vez, pelo menos. Artigo 13. A retirada do internado
condenado por embriaguez habitual se verificará fim do tempo da internação, determinado na sentença mediante alvará do juiz competente, e a dos outros internados mediante determinação do juiz de órfãos, após audiência do curador de órfãos, bem com base em representação do diretor do sanatório e parecer circunstanciado do médico desse estabelecimento. Para isso ouvirá em conferência dois alienistas de sua escolha, por onde se demonstre ter cessado o estado mórbido que deu lugar à internação. Em qualquer ocasião, porém, será permitido ao internado reclamar, por si ou por meio de seu curador, novo exame de sanidade, que se fará por peritos escolhidos na forma do no parágrafo 3º do artigo precedente, sendo médico do sanatório e nomeado pelo juiz de órfãos. Artigo 14. A fuga do internado só autorizará o emprego de medidas necessárias para sua reinternação. Próximo slide. Agora vamos para o decreto 20.930, de 11 de janeiro de 32. Situação dele também é revogada. Mas, gente, nós podemos recorrer até à Constituição do Império. Todas as leis que ficaram para trás, nós podemos recorrer de maneira supralegal e metalegal. E porque existe a retroatividade. Então, você pode escolher qual a lei que mais lhe favoreça. E também você pode recepcionar as leis antigas ou não. Está na vontade de cada cidadão. Só não pode falar que não vai cumprir a lei depois da data da promulgação da nova Constituição. Aí as leis, todas que foram redigidas, tem que aceitar de qualquer jeito e a gente tem que lutar politicamente para serem trocadas. Mas vamos lá, ó. Nesse decreto, fiscaliza o emprego e o comércio das substâncias tóxicas entorpecentes, regula a sua entrada no país de acordo com a solicitação do Comitê Central Permanente do OP da Liga das Nações e estabelece penas. Capítulo 4 da internação e da interdição civil. Artigo 44. A toxicomania ou a intoxicação habitual por substância entorpecente é considerada doença de notificação compulsória, feita com caráter reservado à autoridade sanitária local. Artigo 45. Os toxicomanos ou os intoxicados habituais por entorpecentes e pelas bebidas alcoólicas ou, em geral, inebriantes, são passíveis de interdição obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não. Primeiro parágrafo. A internação obrigatória dar-se-á quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo ou a bem dos interesses da ordem pública, bem a requerimento do representante do Ministério Público, que no Distrito Federal será o curador de órfãos em virtude da decisão judiciária. Parágrafo 2. Terá também lugar na internação obrigatória quando o juiz ordenar de ofício os casos a. De condenação por embriaguez habitual. B. Por impronúncia ou absolvição em virtude de derrimente do artigo 27, parágrafo 4º do Código Penal, com fundamento da doença e estado mental resultante do abuso de qualquer das substâncias numeradas no artigo 1 e D, e neste. Parágrafo 3º. A internação facultativa dar-se-á quando provada a conveniência de tratamento hospitalar e a requerimento do internado seus representantes legais, cônjuge ou parentes até ao 4º grau colateral inclusive. 4. Nos casos de urgência notória ou evidente, poderá ser feita pela polícia a prévia e imediata internação, fundada no laudo de exame, ainda que sumário, efetuado por 2 médicos de inteira idoneidade, instaurando-se a seguir o processo judicial na forma do 1º deste artigo, dentro do prazo máximo de 5 dias contados a partir da internação. 5. A internação prévia poderá também ser ordenada pelo juiz competente quando a maioria dos peritos por ele nomeados a considere necessária a observação médico-legal.
6. A internação far-se-á em alguns dos estabelecimentos indicados no Decreto Legislativo 4.294, ou em estabelecimento público apropriado e na falta, em qualquer estabelecimento hospitalar, público ou particular, submetido à fiscalização oficial. Próximo slide. Quando, no 20.930, artigo 46, a decisão judicial poderá decretar simplesmente a internação para tratamento pelo tempo que os peritos julgarem conveniente, ou por tempo indeterminado. A simultaneidade da interdição plena ou limitada segundo o estado mental do internado. 50. Artigo 50. No Distrito Federal, o processo de internação é sumário e da competência do juiz de órfãos, o qual nomeará peritos especialistas em psiquiatria, um de uma livre escolha, o outro por indicação do curador de órfãos. Parágrafo 1º. Será permitido ao advogado ou curador alide do internando indicar um terceiro perito que deverá falar nos autos, independentemente da citação ou notificação, no prazo de 5 dias, contados do dia em que tiver sido a perícia médico-legal, sob pena de correr o feito à sua revelia. Segundo, em todos os termos do processo será ouvido o curador de órfãos sob pena de nulidade. Terceiro, nos processos funcionará um curador alide, sempre que o internando ou interditado, seus representantes legais, cônjuges ou parentes, até o 4º grau inclusive, não hajam constituído advogado para defendê-lo. Próximo slide. Agora vamos para o ponto onde eu queria chegar. Vamos lá, vamos analisar as 3 colunas. A coluna da esquerda, Decreto 20.930, capítulo 1. Vamos ver o em negrito. Olha só o que está escrito. Ópio bruto e medicinal. O outro em negrito, que é o 9. Cocaína bruta. 10. A cocaína. 12. A cannabis indica, que estava sendo regulamentada. Aí, isso daí é em 32. Aí em 38 surge um novo decreto. Aí ele fala aqui no em negrito. O ópio bruto, o ópio medicinal e suas preparações, exceto o elixir paregórico e o pó do Dober. Aí lá no 13, as folhas de coca e preparações. No 14, a cocaína, seus sais e preparações. No 16, o cânhamo, cannabis sativa e sua variedade indica, maconha, meconha, diamba, liamba e suas denominações vulgares. Aí, no artigo 2, mais embaixo, ele fala a dormideira, papaver, sonífero e sua variedade álbum, papaverécea, a coca, erythroxylum coca e suas variedades erythroxylácea, e do cânhamo, cannabis sativa e cannabis indica. Ou seja, no primeiro decreto, que é o 4.000 e alguma coisa, ele fala só de ópio e cocaína. Depois ele vem com esse decreto de 32, ele coloca cannabis indica como um entorpecente. Aí em 38 ele adiciona a cannabis sativa. Agora vamos ver aqui na coluna à direita, na portaria 344 de 1998 da Anvisa. Olha só o que ela fala. O secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições e considerando a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988. Aí vem aqui e fala um monte de leis e decretos do Brasil. Mas o que é importante aqui? O artigo 61. As plantas constantes da lista E, plantas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas, e as substâncias na lista F, substâncias de uso proscrito no Brasil, deste regulamento técnico e de suas atualizações, não poderão ser objeto de prescrição e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos. Aí na lista E da Anvisa, olha só o que aparece, gente. Cannabis sativa, sem a indica. E depois aparece o erythroxylum coca, que é
uma das variedades também. Ou seja, gente, o que acontece aqui nesse quadro? Eles colocam a cannabis sativa agora e tiram a indica. Antigamente eles colocavam a indica e não falava nada da sativa. Então o que acontece? Este que vos fala cansou de tanta manipulação de quem está no poder. Não estão preocupados com nossa saúde mental e sim interessados de ocultar sua própria droga. Vamos para o próximo slide. Bem, já que a Erythroxylum coque está proscrita, vamos analisar uma outra Erythroxylum, mais uma outra espécie. Identificação Erythroxylum novogranatense. Flor trucilense. A diferença física básica entre a coca e o novo granatense é que a coca, às vezes chamada de boliviano, tem folhas maiores que são elípticas, ovais e mais largas, próximo ao meio, elíptico largo, e de cor verde mais escuro acima. O novo granatense possui folhas menores, mais estreitas, mais largas, próximo ao ápice, oblongo, obovado e de cor verde brilhante acima. Para identificar o novogranatense, as folhas de novogranatense não possuem linhas paralelas em ambos os lados da nervura central, como todas as outras variedades. Ou seja, essa daqui eu pesquisei, gente, porque ela é uma espécie de coca especial, entendeu? Que ela é única na sua identificação. Vamos para o próximo slide? Vamos agora aprender o que a folha de coca contém. Bem, ela contém em 10 gramas, ela contém uma quantidade de nitrogênio, total de alcaloides não voláteis, gordura, carboidratos, beta-caroteno, alfa-caroteno, vitamina C, vitamina E, tiamina, vitamina B1, riboflavina, vitamina B2, niacina, cálcio, fosfato, potássio, magnésio, sódio, alumínio, bário, ferro, estrôncio, boro, cobre, zinco, manganês, cromo. Propriedades funcionais da folha de coca processada. Destaca a sua grande quantidade de cálcio, que contém em 10 gramas de folha seca, contra o leite fresco da vaca. Tem tanta vitamina A como a cenoura. Além disso, complexos B e B12, que melhora a assimilação dos alimentos, sistema nervoso e humor, e significativas quantidades de zinco, magnésio, potássio, entre outros. O energético é energético e estimulante. A contribuição de energia vem de duas fontes. Suas 300 calorias, cuja principal fonte são carboidratos complexos, e da sua fibra dietária, pela sua ação direta e prebiótica no cólon. Essa energia é acompanhada de uma maior oxigenação celular, o que permite pensar melhor, superar a falta de oxigênio, soroche, e aumentar a nossa capacidade de resistência física. Este poder energético é potencializado por ser também um estimulante neural, que melhora o humor para o trabalho físico e intelectual. É baixa em gordura, 3,5%. Contém alcaloides ao mesmo que se interrelacionam e complementam uns aos outros, comportando-se, a dizer da nutricionista Maritisa Vera Penache, como uma junta de médicos que juntem esforços para superar as diversas disfunções orgânicas, ao mesmo tempo que desenvolvem sinergia com seus nutrientes e os outros alimentos consumidos, permitindo seu melhor aproveitamento. A qualidade de sua fibra foi motivo de estudo como importante fonte de fibra dietária, insolúvel que fornece o nosso cólon, e por possuir compostos bioativos que aumentam o nosso sistema de defesa, também chamado imunológico. Tem poder antioxidante por conter uma combinação de flavonoides,
tanino, lignina e quantidades importantes de vitamina A, C e E. E minerais, magnésio, zinco, cálcio, entre outros, que combatem os radicais livres, bactérias maléficas e protegem nossas células contra o envelhecimento precoce e transformam-nas em anti-estresse e anticancerígenas. Fonte importante de clorofila, contribui para a regeneração do ADN, que é o DNA. Próximo slide. Agora vamos comparar a cannabis sativa com a indica. Bem, na primeira imagem do canto superior esquerdo, tá lá. Vocês podem ver a diferença da forma da imagem. Na indica, que é 50 a 100%, ela é mais juntinha, e na sativa ela cresce mais nos talos. Na imagem do canto superior direito, a flor da indica ela é mais juntinha e da sativa mais solta. Agora a imagem embaixo aí, as folhas de sativa elas têm 9 ramificações e a indica tem 7. Ou então, se você não considerar as menorzinhas, a sativa tem 7 e a indica tem 5. E o tamanho também de uma sativa é relativamente maior do que de uma indica, e tem a ruderalis que é menorzinha também. Vamos para o próximo slide. Gente, eu esqueci de falar naquela tabela lá sobre o ópio. Na da Anvisa não tem o ópio lá como proscrito. Então, por exemplo, vamos ver aqui a papoula dormideira. Vocês podem ver que a flor dela ela é rosa, para um lado violeta. No meio aqui tem umas espécies endêmicas do Brasil, da região aqui da América do Sul, que é a Argenone mexicana, quer dizer, América Central, né? E o Chelidonium majus, que é da América do Sul. Aí tem a Papaverácea, que ela tem um tom eu acho que é um laranja pro vermelho, ou então um vermelho muito sutil, mas com um tom laranja. Essa é a diferença das espécies. Vamos lá, gente, para o próximo slide. Agora, conforme o disposto na Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988, assinada em 20 de dezembro de 88, ratificada em 17 de julho de 91 e promulgada em 26 de junho de 91, que também é uma norma supralegal. No seu artigo 14, parágrafo 2, está escrito: as medidas adotadas deverão respeitar os direitos humanos fundamentais e levarão em devida consideração não só os usos tradicionais, onde existe evidência histórica sobre o assunto. Essa é uma norma supralegal, é sempre bom deixar bem caracterizado. Esse potinho com cocaína, que vocês podem ver na imagem à direita, pertenceu a Sissi, imperatriz da Áustria, de 1837 a 1898. Apesar do choque inicial que a imagem possa ter causado, a realidade é que o uso da cocaína era comum no século XIX. Ela era considerada como sendo um energizante natural, vendida em farmácia de manipulação. Próximo slide. Vamos agora à Convenção Única de Entorpecentes de 1961. Sobre o ópio, artigo 49. Reservas transitórias. 1. Ao assinar, ratificar ou aderir à convenção, qualquer parte poderá reservar-se do direito de autorizar temporariamente em qualquer de seus territórios: A. O uso do ópio com finalidades quase médicas. B. O uso do ópio para fumar. C. A mastigação da folha da coca. D. O uso de cannabis, da resina de cannabis, o extrato e tinturas de cannabis com finalidade não médica. E a produção, fabricação e o comércio de entorpecentes citados nas alíneas A, B, C e D, para os fins neles especificados. 2. As reservas formuladas em virtude do parágrafo 1 ficarão sujeitas às seguintes restrições: A. As atividades mencionadas no parágrafo 1 só poderão ser autorizadas se eram tradicionais nos territórios para os quais se fez a reserva e eram neles permitidas a 1º de janeiro de 1961. B. Nenhuma exportação dos entorpecentes a que se refere o parágrafo 1 para fins nele especificados será permitida para um Estado que não seja parte ou para um território ao qual não se apliquem as disposições da presente convenção. Os termos do estabelecimento do artigo 42
C. Só será permitido fumar ópio às pessoas registradas para tal finalidade perante as autoridades competentes do 1º de janeiro de 1964. Ou seja, gente, a 1º de janeiro de 64, dessa data em diante, você pode se registrar no governo e falar que quer fumar ópio e eles têm que aceitar porque é uma norma super legal e pongas. Bom. Artigo 42. Aplicação territorial. A presente convenção se aplicará a todos os territórios não metropolitanos, de cujas relações internacionais seja responsável qualquer das partes, exceto quando seja necessário o consentimento prévio de tal território em virtude da constituição da parte, ou do território interessado, ou do costume. Neste caso, no menor prazo possível, a parte procurará obter o necessário consentimento do território e, uma vez obtido, fará notificação ao secretário-geral. A atual convenção se aplicará ao território ou territórios mencionados na referida notificação, a partir da data de seu recebimento, pelo secretário-geral. Nos casos em que não seja necessário o consentimento prévio do território não metropolitano, a parte interessada declarará, no momento da assinatura, ratificação ou da adesão a que o território ou territórios não metropolitanos se aplicará à presente convenção. Aí eu coloquei aqui, gente, ó, nós nunca fomos uma metrópole e hoje somos um capitalismo periférico. Há uma denominação da cannabis aqui no Brasil até a década de 1970, que a chamavam de ópio do pobre, dando a entender que as classes ou elites tradicionais fumavam o ópio e menosprezavam a maconha como coisa de negro ou pobre. Próximo slide. Como podemos ver aí, o ópio não é de hoje, né, gente? Porque a imagem à esquerda mostra aí na coroa 3 bulbos de ópio e meio rasgadinhos ainda, quer dizer que a seiva estava saindo. Aí a cocaína do seu lado direito, para dor de dente, cura instantânea, e o vinho de coca, também, maltine. Vamos para o próximo slide. Mas, gente, não pensemos apenas em drogas, mas também nas obras a se fazer. E uma das instruções que todo mundo tem que ter é o que está posto aqui nesse slide. Ó. Vide na descrição do vídeo as obras a se fazer. O Universo é uma Catedral, de Plínio Corrêa de Oliveira. Os Escritos Políticos de São Tomás de Aquino. Governo de los Príncipes, de São Tomás de Aquino. E o Regime de Príncipe de Égide Romano. Esses 4 livros você tem que ler para você entender quais são as obras a se fazer. Por exemplo, em São Tomás, no Governo dos Príncipes, ele fala do relevo da cidade, se a cidade é virada para o poente, para o nascente, para ela ficar, se ela é clima temperado, frio, quente, como é que deve ser a disposição das ruas para se dar refrescância, né? Um monte de coisa, que a cidade tem que ter mantimentos e por aí vai. Aí eu também adiciono praças, parques, clubes, bosques, monumentos, altares, capelas, a transumância de plantas em um mundo cosmopolita. As artes, revisitando os modelos e detalhes do românico, gótico, renascentista, barroco, rococó, vintage, helênico, chinês, islâmico, indiano, design da cultura de festivais de dias e das festas semanais de música, ou seja, tudo que seja belo e que engrandece a alma. Técnicas. A paleta de cores, ou seja, a gama de cores, né? Liga de metais, têxtil, marcenaria, carpintaria, o analógico, o mecânico, a eletrônica, o domínio sobre os condutores e supercondutores, polímeros, vidraçaria, etc. Ciências. O número π, 3,14, e o número φ, 1,16. A sequência Fibonacci e a simetria com ou sem geometrias. As leis da arquitetônica, do universo e dos planetas em si e suas órbitas uns com os outros e com o Sol. Supernovas e todas as nuances do universo que se nomenclaturou e que se vai nomenclaturar. Tudo isso representado nos ambientes e nos adornos nas pessoas. São partes das obras a se fazer. Aí eu coloquei uma imagem aqui de 3 templos. Um templo muçulmano, no centro um templo católico gótico e ao lado um templo indiano. Aí eu coloco aqui, os 3 conjuntos dariam um belo templo, não?
Próximo slide. Agora, sobre a completa perdição moral, eu coloquei aqui no último slide. A escravidão estava dentro da lei. O holocausto estava dentro da lei. O apartheid estava dentro da lei. Não use a lei como parâmetro para a moral. Só isso, gente. Termino aqui. Muito obrigado. Se puder curtir, curta.